Saúdo e cumprimento a amada igreja com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem saúda-vos é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Irmão, vamos pegar a nossa Bíblia, abra tuas santas escrituras. Vamos lá no livro de João primeiro. Livro de João, que fica lá perto do Apocalipse. Vamos ver lá o livro de João. Perdão, irmão, não é João, é Judas. Livro de Judas, que fica perto do Apocalipse, antes do Apocalipse. Diz assim, Judas, eu acho que não tem capítulo, Judas número 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O que eu quero dizer com essa palavra para toda a igreja de toda a terra? O falso evangelho de Deus fala que não devemos amaldiçoar ninguém, que a igreja do Senhor não amaldiçoa ninguém. Só que não fala, é uma verdade. A Bíblia fala que não devemos mesmo amaldiçoar ninguém. Só que não omitem a verdade quando o Senhor Deus vê algum ser humano ou pessoa, ou até mesmo Satanás, quando começa a querer atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Quando começa a querer atrapalhar os retos caminhos do Senhor, o Senhor Deus, ele pode usar o anjo da igreja, o apóstolo ou o ministro da palavra de Deus para amaldiçoar o Satanás ou alguém que tenta atrapalhar o reto caminho do Senhor. Vamos para a Bíblia, irmão? Abra a tua palavra, as tuas santas escrituras em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, irmão. Versículo 4. Vê aqui, Atos 13, 4. Vamos ver se é verdade. Repito, olha só, quero falar isso aqui que eu não estou dizendo para o irmão ou a irmã amaldiçoar os outros. Eu estou falando, eu prego as rosas, mas prego os espinhos também. Ou seja, Deus não é meio termo. Deus é amor, mas é justiça e é fogo consumidor. Deus ama, cura, salva, mas também castiga, mata e lança no inferno também. Esse é o verdadeiro Deus. Se eu, como anjo da igreja, não falar a verdade para você, lá no livro de Ezequiel, diz que se eu não falar a verdade para o justo e para o ímpio, e ele morrer no seu mau caminho, o sangue deles estão livres das minhas mãos. Estão nas minhas mãos. Eu vou pagar porque eu não avisei do seu mau caminho. Agora, se eu avisar o justo e o ímpio do seu mau caminho, o sangue dele estão livres das minhas mãos. Então, vamos ler Atos capítulo 13, versículo 4. Saulo, que é o apóstolo Paulo e Barnabé, pregam em Chipre, Elimas, o encantador. Diz assim: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador.
E havendo atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Ainda tinha esse falso profeta tinha um nome parecido com o do Senhor Jesus, tá vendo? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistiu-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Agora preste atenção. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminho do Senhor? Ele fez uma pergunta, esse falso profeta que estava perturbando, criou as pregações da obra de Deus naquele lugar. Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava a quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu e maravilhado da doutrina do Senhor. Vê, irmão, que esse profeta, no versículo 7, qual estava o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Esse procônsul Sérgio Paulo era um homem que queria ouvir a palavra de Deus, mas resistiu-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí agora a ti a mão do Senhor, eis contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Ele procurava corromper a fé do procônsul, porque não queria que ele se rendesse à doutrina de Cristo. E Paulo viu que ele estava atrapalhando os retos caminhos do Senhor, fitou os olhos nele e disse: Ó filho do diabo, não cessa de atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Eis aí a mão do Senhor contra ti, ficarás cego. E aquele falso profeta foi amaldiçoado por Paulo. Deus feriu aquele falso profeta através da vida do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo desferiu essa palavra contra ele, jogou a maldição nele e o feriu de cegueira. O que eu quero dizer, meu amado irmão, minha amada irmã? Não se engane com esse Deus que estão pregando para ele, esse Deus, o Senhor Jesus, que estão pregando que Jesus é só amor, que o Senhor Jesus é só amor. Jesus é amor e é justiça. Por isso as pragas do livro do Apocalipse estão escritas na Bíblia. A Bíblia relata que aqueles não aceitar o Senhor Jesus, o crente que não andar correto com ele, ou o ímpio que tentar atrapalhar o reto do caminho do Senhor, o Senhor Jesus usa o servo dele para ferir, para amaldiçoar, sim. É o que está escrito aqui, irmão. Eu estou lendo a Bíblia para ninguém me criticar. Então esse é o nosso verdadeiro Deus. Lá o arcanjo Miguel, lá em Judas, versículo 9, fala que ele não ousou falar a palavra de maldição contra Satanás. Mas a Bíblia fala no Novo Testamento que muitos pastores omitem essa verdade. Porque um homem de Deus, como o apóstolo Paulo, os discípulos, tinha poder, sim,
Como Paulo falou, ó filho do diabo, não cessa de atrapalhar os retos caminhos do Senhor. Eis aí a mão do Senhor contra ti, ficarás cego. E aquele homem foi amaldiçoado com cegueira. Então esse é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Que os irmãos possam ficar na dispersação. Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é fogo consumidor. Ele te ama e quer te salvar. Agora que aqueles que atrapalham, tentam atrapalhar a obra do Senhor, Deus fere eles segundo a palavra do apóstolo, do pastor, do anjo da igreja, desde que esse homem ande na verdade do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.